Olá, meu nome é Rosane Passos, técnica executora de campo da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que desenvolve atividades em parceria com Bahia Pesca. A temática de hoje é turismo de base comunitária. Você já ouviu falar? Sabe como desenvolvê-la na comunidade de vocês? Saudações a todos e a todas. Meu nome é Manuela Rosa, sou agroecóloga e técnica executiva de campo pelo Bahia Pesca Baixo Sul. Eu irei compartilhar com vocês um pouco sobre o tema turismo de base comunitária. Afinal, vocês sabem o que é turismo de base comunitária? Este é um turismo realizado por comunidades que desenvolvem o papel de atores principais na execução do serviço, que contribuem para o desenvolvimento comunitário e local, visando os recursos internos, assim como a valorização da identidade cultural, a preservação e conservação ambiental e visando trilhar o caminho para a sustentabilidade. Vamos conhecer alguns pontos do turismo de base comunitária em relação à pesca artesanal. Vejamos. Promove oportunidade de trabalho e renda, preserva e valoriza os conhecimentos tradicionais. Os atores envolvidos são a comunidade, a permanência das pessoas nos seus territórios, preserva a pesca local, valoriza e reconhece a culinária local, desenvolvimento sustentável, economia solidária, expande e proporciona visibilidade para a comunidade, comércio de forma justa, o recurso manejado de forma coletiva e participativa e possui atrativos presentes em comunidades de pesca, como por exemplo, mangue, rio, mar ou estuário, artesanatos como as biojoias, o conhecimento local, como por exemplo, costuras de rede, montagens de canoa, a cultura local, como por exemplo, as danças, músicas, cantigas, lendas ou histórias, as trilhas e os passeios, e também a culinária. E dessa forma, de facilitação gráfica, podemos aprender de forma visual, auditiva e dinâmica. Até breve, gratidão. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o que é o turismo de base comunitária e como aplicar na nossa comunidade, já utilizando as ferramentas existentes. E para que isso fique mais claro para vocês, nós vamos apresentar um vídeo como exemplo da comunidade quilombola do Jatimane, do município de Nilo Peçanha. Olá, eu sou Eleildes, aqui da comunidade quilombola do Jatimane. Hoje estou como presidente da associação e vou contar para vocês um pouco da história de como surgiu o nome de Jatimane. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, a comunidade se instalava numa margem do rio, descendo, né, a comunidade. Então, era tudo mata, né? A gente não tinha hoje essa população que a gente tem hoje, que está estimada de 400 pessoas, 120 famílias. Então, antigamente, viviam 3 irmãos no meio da mata. Então, eles vieram fugidos de uma comunidade chamada Boitaraca, que é um quilombo também próximo aqui da comunidade de Jatimane. Então, eles vieram de lá fugidos, né, para se esconder mesmo da escravidão e acabaram encontrando esse lugar, chamado Porto Velho. E por não ter, né, água doce nesse lugar que eles viviam, na mata, eles subiram roçando a mata e vieram, né, e se encontraram um lugar chamado Sonrisal, que é onde vivia os 3 irmãos. E nesse lugar acabaram encontrando um índio que criava abelha, esse índio chamado Mani, né, e o criava abelha jati. Então os irmãos Rosário fizeram amizade com esse índio e foi daí que surgiram, né, a ideia de colocar o nome de Jatimane. Juntou o nome da abelha
Jati, com o nome do índio, que é Mani. Então vocês veem aí que fizeram essa junção e foi dado o nome de Jatimani em homenagem a esse índio que se tornou amigo. A gente hoje não tem relatos desse índio muito, a gente não tem um conhecimento, mas é o que a gente ouve falar dos mais velhos, né, que foi essa homenagem do nome Jatimani a esse índio que foi encontrado na mata. E aqui a gente está na lojinha, né, onde vocês podem ver, a gente expõe nosso artesanato, a cestaria, né, a biojoia, que eu estou aqui usando também o colar, produzido aqui por nós, mulheres da comunidade. E toda essa parceria também com a Bepage, que a gente tem a vassoura da Piaçava aqui, que a gente, é o único produto que a gente não produz hoje da Piaçava, é a vassoura, né? Mas a gente está todo dentro desse contexto aí do processo da Piaçava. A comunidade hoje vive da pesca, do turismo de base comunitária e também da extração da Piaçava. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso jardim sensorial e também um dos nossos pacotes do turismo de base comunitária. Agora a gente vai, né, mostrar para vocês um pouco do jardim sensorial. Esse jardim sensorial a gente faz hoje uma experiência com o visitante, do visitante entrar com os olhos vendados e ele está podendo fazer a experiência, né, com o toque, o paladar, usando os 5 sentidos na verdade. Então é uma experiência que você vai entrar, né, e fazer todo esse percurso. Como vocês podem ver, tem vários canteiros. Essa aqui é a parte do paladar, onde a gente está nesse momento, que você pode, né, sentir o toque, também o gosto da planta. É uma parte comestível que a gente usa muito em preparos, né, da nossa culinária. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E no demais a gente vai fazendo o percurso todo, né, conhecendo um pouco das plantas medicinais aqui da comunidade. Então é isso aqui, um pouco do jardim, várias plantas aqui, né, no nosso canteiro. Além das plantas medicinais, a gente também tem a parte, né, de folhagem, que é só mesmo para o visual do visitante. Então, cada canteiro representa uma parte dos 5 sentidos, como eu falei para vocês. E aqui, chegando aqui no final, né, do percurso, você já vai estar usando a parte dos pés, que é onde você vai sentir, né, onde que você está pisando, tentar descobrir qual o tipo de matéria-prima que você está pisando nesse momento. Então aqui a gente tem pedra, né, tem a parte das palmeiras, né, que é a casca da... E chegando aqui, a gente pede, né, que o turista tire as vendas dos olhos e conte pra gente um pouco da experiência e do que ele pôde fazer durante esse percurso. O turismo a gente sempre fez de uma forma, né, que a gente não cobrava por isso. Então tem muitos anos que a gente pratica o turismo, assim, eu diria, de uma forma informal. Mas a partir de 2018, né, que foi o ano mesmo que a gente começou a montar o nosso pacote turístico, a receber o turista. Então eu digo que foi em 2018, a partir do projeto também que a gente teve da CETRE, que foi onde a gente pôde criar o Jardim Sensorial. E daí a gente começou a montar no nosso grupo de condutores e a fazer o nosso turismo mesmo em 2018. As dificuldades, a gente diria que até a gente tem, né? Porque a gente ainda não conseguiu se estruturar no mercado do turismo de base comunitária. A gente hoje também participa da Rede Batu, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma rede de turismo de base comunitária com várias comunidades de outras cidades do Baixo Sul. Então a gente também está inserido nesse processo da Rede Batuque e assim, as dificuldades sempre vão existir, porque a gente não teve, né, na atual passada do município, um apoio para a gente estar, assim, diria que mesmo atuando no turismo de base comunitária. Então, para a gente sempre isso foi uma dificuldade, não ter o apoio do poder público. A partir desse momento que a gente pôde estar começando com o turismo de base comunitária, a gente pôde perceber algumas mudanças na comunidade, a gente pôde, né, construir o nosso próprio espaço para a gente estar mostrando o nosso artesanato. Então, para isso foi importante. A gente tenta resgatar também que o jovem participe da gente como condutor de turismo. E a importância foi a gente ter uma renda a mais, além do que a gente já faz com a pesca e também com a extração da piaçava. A gente pode ver a mudança, né, desde das pessoas envolvidas no turismo, porque a gente acredita que pode futuramente a gente viver, né, exclusivamente do turismo, porque no momento a gente vive da pesca e da extração da piaçava, mas a gente acredita que o turismo
possa desenvolver ainda mais a comunidade, porque a gente recebe mais visitantes, a gente vê que a comunidade fica mais movimentada. Então, isso é o que a gente espera mesmo, mais desenvolvimento da própria comunidade e avançar mesmo no turismo de base comunitária. Essa aqui, né, como vocês podem ver, é a palmeira, que é uma parte, né, feita pelos homens. Então, os homens sobem e fazem o processo de retirada da piaçava. E aqui agora ela vai mostrar, né, esse aqui é o que a gente chama de pente, né, que são utilizados a tábua e os pregos para fazer esse processo aí da limpeza. E para chegar no ponto, né, de beneficiamento final, faz todo esse processo de limpeza aí, que é para poder fazer a produção da piaçava e também da cestaria. Nesse processo aqui a gente está mostrando, né, a separação da fibra, da casca da fibra da piaçava. Então essa parte de cá, isso aqui, é a casca que a gente faz a produção do pente para cobertura de quiosque. E essa parte daqui é a fibra, né, a piaçava em si, que é onde a gente faz a vassoura e também a gente usa para o processo da cestaria, né, que é um outro processo também feito pelas mulheres. Então essa parte da separação, né, é feita pelas mulheres. Hoje a gente tem também no nosso roteiro, né, um passeio pelo rio, que é onde a gente vai estar fazendo esse processo de demonstração de como pegar o caranguejo, como pegar o siri, de como pesca o peixe, como pescar a própria tenha defumada, que é o que a gente hoje produz na comunidade também. Além, né, dos colonizados da comunidade, eles hoje pescam o peixe, o siri, e faz já também a parte de beneficiamento dos produtos, né? Então aqui a gente pesca, a gente limpa o peixe, a gente defuma, a gente cata o siri, e esses produtos que são pegados, né, pelos pescadores e marisqueiras da comunidade são vendidos na própria comunidade, que já faz a parte do beneficiamento para os restaurantes da comunidade. Então, de qualquer forma, né, a gente já mostra isso para o turista já vem degustar do marisco da comunidade, pescado pelos próprios pescadores. A área aqui da comunidade Yatimani já é uma área de proteção ambiental, né, da APA do Pratigi, e a gente sempre que recebe o visitante, a gente orienta essa questão da preservação. Então a gente tem essa parte do social e da preservação da natureza, que a gente também já faz um trabalho de conscientização, até com as próprias pessoas da comunidade, e o nosso trabalho também é esse, né, de preservar a natureza, o meio ambiente e todo o seu contexto da natureza. Hoje a gente tem, né, as manifestações culturais voltadas para as comédias, que são modinhas cantadas que antigamente, né, as mulheres, nossos ancestrais, eles iam muito para a fonte lavar roupa. Então lá se juntava aquele grupo de mulheres e acabavam cantando as músicas, né, relatando o seu dia a dia. Então essas músicas, essas modinhas cantadas que a gente hoje chama de comédia, é relato dos nossos ancestrais de antigamente. Então, a gente já apresentou muito, né? Já até em outras comunidades aqui do município, já foi apresentado em Salvador, essas comédias. E hoje faz parte do nosso roteiro turístico, que a gente acaba o nosso roteiro com o samba de roda e cantando também uma das nossas músicas, que são várias, né, cantadas pelo grupo de manifestação cultural. Além da manifestação cultural, que é as comédias, a gente também tem a festa do padroeiro da comunidade, que também está inserida na parte cultural, que é Bom Jesus de Yatimani. Tem a queimação do presépio, que agora, inclusive, no período, né, de dezembro, a gente tem algumas pessoas nas suas casas costumam armar o presépio. E no dia 6 de janeiro, que é o dia do Reis, faz a queimação do presépio também, que é uma outra tradição aqui da comunidade. E além disso, né, tem a parte religiosa, que hoje a comunidade é dividida entre a igreja católica e a igreja evangélica. Hoje a gente temos 3 igrejas na comunidade e tem a parte também de algumas pessoas que cultuam a parte de terreiro, que hoje a gente não tem um terreiro na comunidade, mas tem as pessoas que têm o costume de dar caruru, celebram o dia de Santa Bárbara. Então são essas as nossas formas de cultura na comunidade. E para finalizar o nosso roteiro de hoje, né, deixo aqui o meu convite para vocês que vão estar vendo esse vídeo, né, para vir conhecer a nossa comunidade após a pandemia, né, que a gente sabe que esse momento é de a gente se cuidar, de usar máscara, usar álcool em gel, mas ano que vem, né, 2021, convido você para conhecer a nossa comunidade, o Quilombo de Yatimani, no município de Nilo Peçanha, Baixo Sul da Bahia.
A relação entre o turismo e o desenvolvimento local. O turismo é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico na comunidade. Então, ele vai envolver toda a comunidade na questão social, ambiental, econômico e cultural. A comunidade deve estar sempre envolvida nas atividades, porque se ela não estiver envolvida, não é turismo de base comunitária. E o que é necessário para viabilizar o desenvolvimento da comunidade? A gente sempre toca nesse assunto e a resposta é união. Para que a comunidade desenvolva esse tipo de trabalho, ela deve estar unida. Cada comunidade cria o seu modelo. Por que isso? Porque cada comunidade tem sua característica. Porém, para a criação desse modelo, temos alguns pilares. Um dos principais é o envolvimento, responsabilidade e os princípios. Tá? Envolvimento, ele quer dizer que é uma modalidade de turismo desenvolvida pela própria comunidade. Responsabilidade é que a comunidade é responsável diretamente pelo planejamento das atividades e a infraestrutura dos serviços. Os princípios é que devem garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental. A gente também destaca o modo de vida com produto turístico. Ou seja, hoje as pessoas estão saindo das grandes cidades e procurando um turismo onde ela possa conviver, passar seu dia a dia com moradores da comunidade, para que possa proporcionar um cotidiano diferente do que ela está acostumada. O turismo é um instrumento para fortalecimento comunitário e associativismo, certo? Então, o turismo de base comunitária, ele tem como um dos viés fortalecer a comunidade. A comunidade, ela deve ser a proprietária, gestora e empreendedora dos empreendimentos turísticos. Ou seja, o turismo de base comunitária, ela não pode ser feita por grandes redes de hotéis, grandes redes de restaurantes. Quem deve ser os proprietários, os empreendedores, são pessoas da comunidade. O turismo é atividade complementar e outras atividades já praticadas. Ou seja, o turismo, ele não precisa ser sua renda principal. Você pode fazer um turismo com uma renda extra. Assim, não vai impedir você de abrir mão de alguma outra atividade que você já faça. É importante também a valorização cultural da sua região. E isso também vira um atrativo para os visitantes. Relação de parcerias e trocas entre o turista e a comunidade. Então, que a comunidade possa desenvolver atividades que possam ter a integração do turista com a própria comunidade. Não só com o guia, mas sim que envolva toda a comunidade que está sendo visitada. O turismo também auxilia na questão da luta pela posse das terras e a conservação da sustentabilidade ambiental. Olá, eu sou Maíne Pedreira, sou bióloga técnica da Bahia Pesca FLEM. Como vimos, o turismo em suas diversas formas de manifestação, seja ela cultural, ecológico, histórico, comunitário, rural ou de aventura, apresenta uma forte relação com o meio ambiente. Sendo este ambiente natural ou cultural o principal elemento condicionante da atividade turística, que representa o espaço de fator motivacional para a presença dos visitantes. A valorização e a manutenção da atratividade dos destinos turísticos através de um planejamento participativo evita danos ambientais. Assim, o turismo de base comunitária acaba entrando numa classificação de turismo sustentável, uma vez que prega o uso consciente dos recursos ambientais e a valorização dos costumes locais, assim como também a integração entre o homem e a natureza, de maneira que todos se beneficiem com a prática. Gestão compartilhada e participativa. Nesse modelo, cada membro tem o poder de colaborar
e definir os rumos do turismo local, possibilitando o desenvolvimento de uma atividade justa, equilibrada e sustentável. É muito importante que este roteiro priorize as pequenas pousadas e restaurantes da comunidade. Ou seja, o turismo de base comunitária, ela deve ter uma gestão participativa. Não é apenas uma pessoa que coordena esse tipo de trabalho, mas sim todos os envolvidos. Quem são esses envolvidos? A comunidade, tá? Então, a gente deve priorizar as pessoas que já participam da comunidade dessas atividades e priorizando os seus estabelecimentos. E quais atrativos que a gente pode colocar nesse roteiro? É muito simples. A gente vê o que a gente tem de maior potencial dentro das comunidades. O que seria isso? É a culinária? Será que tem algo que chama a atenção do turista? É o artesanato? Porque muitas vezes o turista quer saber de que forma é feito aquele artesanato, quem é que faz, de onde vem a matéria-prima. É o cotidiano das pessoas sair para pescar, fazer a mariscagem. Então, esse levantamento deve ser feito para ver quais vão ser os atrativos da comunidade, o que vai estar dentro do roteiro turístico. Para finalizar, a gente destacou alguns desafios que pessoas que já trabalham com turismo de base comunitária passam. Um dos primeiros desafios é a falta de políticas públicas voltadas para o turismo de base comunitária. Por não ter políticas públicas voltadas para o turismo de base comunitária, as pessoas têm dificuldade de ter um acesso a créditos, né? Falta de financiamento para que elas possam ampliar os seus empreendimentos. Elas não têm mão de obra capacitada, ou seja, falta treinamentos para pessoas que trabalham diretamente com o turismo de base comunitária. A gente vê que muita gente aí tem, sim, treinamento para o turismo, porém, é o turismo de grande escala, é um turismo diferenciado. O turismo de base comunitária, ela tem um vínculo maior com a pessoa que está vindo visitar a comunidade. Ela é um trabalho mais íntimo, então ainda não existe cursos voltados para o turismo de base comunitária. E quais as perspectivas que a gente tem quando se fala desse turismo? A gente observa que o Baixo Sul da Bahia tem um grande potencial nesse turismo. A gente tem uma zona litorânea muito grande, a gente tem uma zona rural também, tem comunidades tradicionais que as pessoas hoje procuram entender, né, a história daquela comunidade, como surgiu, quer ver o dia a dia, melhora a qualidade de vida dos moradores. Além disso, é uma nova fonte de renda e a formação de líderes. Através desse turismo de base comunitária, a gente consegue identificar várias lideranças, principalmente na juventude. E isso ajuda no desenvolvimento da sua comunidade. Então, gente, como vocês puderam ver, esse foi um exemplo de como funciona o turismo de base comunitária. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês e incentivá-los a desenvolver, né, o turismo na região de vocês. Um beijo e até mais!